Kizomba hoje vem pela primeira vez à Casa de Iemanjá, Axé 11 de maio, para conversar um pouco com o pai Mozart de Iemanjá, que dispensa apresentações, né? Mas mesmo assim, para você que não conhece ele, eu vou pedir para que ele se apresente um pouco. Agô Israel, agô a todos os nossos irmãos de religião que estão nos assistindo. Prazer te receber aqui na nossa casa e participar deste bate-papo, que eu espero que seja proveitoso para as pessoas que estão nos assistindo, que estão participando a mídia Kizomba, né, e aproveitando com tantas informações úteis que vocês têm trazido acerca da Umbanda, da Quimbanda, da nação, do Candomblé, das religiões afro-brasileiras de uma forma geral. Acredito que eu seja uma pessoa bem conhecida no meio afro-religioso aqui de Porto Alegre. Eu sou o Babalorixá Mozart de Iemanjá, sou diretor espiritual aqui da Casa de Iemanjá, Centro de Religião Afro-Brasileira Axé 11 de Maio. Nossa casa existe desde 1974. Eu sou Babalorixá da nação de Oió com Ijexá, o meu grupo é Oió com Ijexá, minha origem é Oió na Princesa Emília de Oialagiá, mas depois, com o passar do tempo, houve uma mescla e nós cultuamos o Oió com Ijexá. Eu sou diretor social em Relações Públicas da Afrobras, sou diretor social da Confurbras, recentemente participei da fundação da Confraria do Oió, que reuniu todo esse povo da antiga, da velha guarda do Batuque de Oió, estamos conseguindo agrupar cada vez mais membros da nossa prática, da nossa nação, daquele batuque de raiz, daquele batuque tradicional. E a gente tem participado como ativista nas causas que defendem a nossa religião da intolerância, do preconceito, da discriminação, procurando desmistificar essa ideia errada que fazem de que a nossa religião não merece respeito, é uma religião que precisa ser intolerada, que precisa de alguma forma ser resistida por parte da comunidade leiga, né? Então a gente tem feito trabalho como palestrante, como oficinas culturais, enfim, todo esse trabalho aí de divulgação da nossa religião e sempre tentando desmistificar essa ideia de que a religião afro-brasileira, seja ela de que roupagem seja, ela não faz o bem para as pessoas, como as pessoas tentam nos diminuir e muitas vezes nos rechaçar a uma segregação que na realidade não condiz com os nossos preceitos, né?
Tá certo. Pai Mozart, o senhor é um estudioso, um conhecedor profundo, né, das religiões de matriz africana. Aqui na sua casa, o senhor tem o culto da nação como carro-chefe, né? Não toca em sessão de umbanda, deixa isso bem claro, inclusive na fachada da sua casa. Mas é um estudioso de todas as vertentes, né? E hoje... Exatamente. Assim, eu me iniciei na Umbanda em 1967. Né? Inclusive, eu disse que não ia falar muito sobre isso para não tomar tempo, mas acaba sempre surgindo. Eu me iniciei na Umbanda em 1967, há 53 anos atrás, por surtos de mediunidade. Eu tinha, numa época que nem se falava mediunidade, eu tinha surtos de mediunidade, eu entrava em transe natural, em transe espontâneo, fui tratado por psiquiatra, por psicólogo, e depois de um tempo se descobriu que eram incorporações que eu tinha, transe de incorporações naturais. Isso numa época que nem se falava em Umbanda, ser um bandista naquela época era alguma coisa fora dos padrões sociais, né? Então eu sou muito grato à Umbanda. Com 8 anos de idade eu já incorporava uma entidade, o Preto Velho Pai José de Aruanda, pelo qual tenho um carinho muito grande. Então a casa de Iemanjá, ela mantém, Mozart, mantenho a Umbanda, mantenho o meu congal de Umbanda, mantenho a minha tronqueira de Exu. Mas para o senhor? Por gratidão a essas entidades, por carinho a essas entidades, com paixão pelas entidades da Umbanda. E acho que o Exu também tem um papel importante nos trabalhos espirituais, mas eu deixo claro que desde que eu me iniciei na nação, me aprontei na nação, me tornei um babalorixá de nação, a casa de Iemanjá é uma casa exclusivamente de nação. Eu não pego filho de santo que tenha Umbanda, que tenha Quimbanda, não. Para ser filho da casa de Iemanjá, a pessoa necessariamente tem que abdicar de outras religiões e ter como religião exclusiva a nação. Porque nós sabemos que Umbanda não é nação, nação não é candomblé, candomblé não é quimbanda, quimbanda deixou de ser Umbanda, porque era até um tempo atrás, né? E eu, particularmente, até por tudo que eu já pesquisei, por tudo que eu já estudei, eu entendo que uma pessoa não precisa ser católica de manhã, budista de tarde e batuqueira à noite. Ela pode ser só batuqueira, ou só budista, ou só evangélica. Então a pessoa não tem necessidade, no meu entendimento, de ser um bandista, quimbandeiro e batuqueiro. Veja bem o problema que nós enfrentamos hoje com a nossa religião, por as pessoas não terem bem noção de onde termina a Umbanda e começa a Quimbanda, onde termina a Quimbanda e começa o batuque, onde termina o batuque e começa o candomblé. Porque cada uma dessas religiões, e como eu disse assim, eu ainda sou do tempo que Exu, Pombagira, Pombuzila, Pombogira, como quero dizer, Exu Mirim, fazia parte da Umbanda, eram entidades da Umbanda, né? Depois foram se separando, foi havendo essa dissidência e se criou essa Quimbanda que existe hoje. Mas assim, então essa Quimbanda de hoje ela deixou de ser Umbanda e ela formatou uma outra religião que não é mais Umbanda, porque ela não tem características do tripé doutrinário da Umbanda, que é amor, verdade, justiça, caridade, enfim, né? Então assim, eu entendo que por serem religiões diversas e cada um com seus preceitos, com seus entendimentos, com seus dogmas e rituais, se a gente observa hoje a dificuldade que os nossos irmãos batuqueiros têm para praticar o batuque tradicional, o batuque de raiz, como ele deveria ser feito, porque hoje se mistura preceitos da Umbanda dentro do batuque, se está trazendo preceitos do batuque para dentro da Umbanda, se mistura o batuque com o candomblé, e hoje, com todo respeito, eu não faria, mas existem vários irmãos que já fizeram, na mesma cabeça tem Umbanda, Quimbanda, santo feito e inquice ou vodum feito, né? Tudo na mesma cabeça. Então isso é um complicador humano, porque veja bem assim, quantos anos se demora para aprontar, ou pelo menos aqui na casa de Iemanjá, um filho na nação, para que ele tenha o conhecimento básico, o conhecimento fundamental, para que ele possa se tornar um sacerdote, manter a tradição, manter a nossa raiz ancestral, né? Agora imagina, além de ter que se aprender tudo que se tem que conhecer do batuque, com seus mistérios, com seus segredos, com seus dogmas, com suas fundamentações, ainda ter que conhecer a mesma carga de informações da Quimbanda e da Umbanda. Então, por este e por outros pontos de vista, eu particularmente desenvolvi essa ideia. A casa de Iemanjá é uma casa exclusivamente de nação e aqui os filhos são exclusivamente de nação.
Quando um filho vem com Umbanda e com Quimbanda, eu indico que ele procure uma outra casa, até porque hoje 99% das casas são cruzadas com Umbanda e Quimbanda, mas aqui eu não pego filho que tenha Umbanda e que tenha Quimbanda, é só nação. Para ser filho da casa de Iemanjá tem que ser batuqueiro puro, senão eu não aceito. É um direito que eu tenho, é um direito que eu exerço. Claro. Pai, no geral a gente fala sobre a história das pessoas, né? Mas essa história já é muito conhecida, então eu queria aproveitar todo esse conhecimento que o senhor tem para falar de um tema em específico que é a mediunidade. Trouxe algumas perguntas, né? Espero que a gente consiga dissertar todas elas, mas para começar, o que é, já que o senhor falou que começasse com a mediunidade lá na Umbanda, né? O que é mediunidade? A falar de mediunidade, Israel, me parece que é uma coisa de extrema importância no momento que nós estamos vivendo dentro das nossas religiões, seja Umbanda, seja Quimbanda e seja Batuque, e não se ofendam os nossos irmãos do Candomblé. Eu normalmente quando falo em programa de rádio, em alguma entrevista, eu dificilmente cito o Candomblé porque nós sabemos que o Rio Grande do Sul é berço do Batuque e da Umbanda, e muito pouco se tem de Candomblé, né? Mas é evidente que os nossos irmãos do Candomblé também merecem respeito e merecem ser citados. Mas hoje a gente vê uma problemática dentro do comportamento dos iniciados, primeiro por não saber identificar as características básicas daquilo que eles estão praticando, né? Então, a Umbanda ela tem as suas características em termos de fundamentação, dogmas e rituais, da mesma forma que essa Quimbanda que se forma todos os dias de hoje, do Exu de fraque e cartola, da Pombagira com vestido de rainha e etc e tal, que isso nem sempre foi assim, as pessoas que têm a minha idade ou até mais sabem que isso é uma coisa que foi criada há pouco tempo, né? A mesma forma no Batuque, hoje se tem um problema muito grave, porque eu sou de um tempo, Israel, e parece que eu sou muito antigo, não tanto, mas eu sou de um tempo que umbandista era só umbandista e batuqueiro era só batuqueiro. E existia um preconceito, que isso nós estamos, foi um karma que o batuqueiro arrumou com o candomblé, porque da mesma forma que hoje, grande parte, evidentemente não estou generalizando, mas grande parte dos nossos irmãos do candomblé, do centro, norte e sudeste do Brasil dizem que o batuque não é nada. Naquela época, 50 e poucos anos atrás, os batuqueiros diziam que a Umbanda não era nada, né? E para um umbandista, o batuqueiro era a própria expressão do mal. Da mesma forma que as igrejas eletrônicas aí que nos perseguem nas madrugadas, nos programas de televisão, dizem que nós somos a própria encarnação do mal, naquela época o umbandista mais ou menos entendia isso. Porque o umbandista, com toda a sua filosofia de caridade, de fraternidade, de amor ao próximo, não entendia determinados preceitos praticados pela nação com relação a essa ancestralidade vinda da África, que nós tentamos manter de alguma forma. E o batuqueiro também, por trabalhar com uma energia mais densa, trabalhar com a sacralização, trabalhar com forças naturais, com consciências cósmicas, entendia que a Umbanda, trabalhando ali com a humildade do preto velho e do caboclo, não tinha muita força. Existia meio que esse jogo de farpas assim entre um e outro. Foi a partir de um determinado momento em que o umbandista começou a se aproximar do batuqueiro e o batuqueiro começou a se aproximar do umbandista, porque começou a haver essa mescla e as pessoas começaram a perder a identidade, não da sua fé, porque quem acredita em espiritualidade, na espiritualidade de Iemanjá Cabocla na Umbanda, de Iemanjá Orixá na nação, de Kariá Inquice no Candomblé de Angola, de Iemanjá Orixá no Queto, de Ababa no Motum, ela acredita na espiritualidade. Mas de alguma forma as pessoas perderam a característica da religião, porque a Umbanda ela tem uma característica que não se assemelha em nada ao Batuque, tanto quanto o Batuque tem uma característica que não se assemelha em nada à Umbanda. E hoje a gente vê os nossos irmãos, e eu digo que tem assim uma espécie de obsessão psicopática, entre aspas, em querer parecer ser de candomblé. Porque o batuque não precisa do candomblé para existir, porque o batuque é uma religião formatada a partir do escravizado que aportou no Rio Grande do Sul. Da mesma forma que o candomblé foi formatado a partir desse escravizado que aportou em Salvador, no Rio de Janeiro, onde a temperatura, o solo de determinados gêneros alimentícios, etc. e tal, são diferenciados por toda essa questão de Brasil, continente que nós temos, né?
Então, o candomblé se habilitou da forma como é, por todas essas questões, tanto quanto o escravizado chegou no Rio Grande do Sul, ele teve que se adaptar a essa culinária europeia, né? Nós temos o caso que eu sempre cito, o quindim da Mãe Oxum. O quindim é de origem francesa, ele não tem nada a ver com afro, né? A batata que a gente bota para o bará está inserida fortemente na culinária alemã, a polenta está inserida para a Mãe Oxum, também está inserida fortemente na cultura italiana, né? Então essa formatação foi gerando uma estrutura devocional com características X e Y, né? E hoje a gente vê que as pessoas, por desconhecerem a base, e aí a gente poderia entrar naquele assunto, poderes fazer uma entrevista só para falar sobre isso, sobre a questão da rapidez com que as pessoas são prontas, da formação em série industrial de novos pais e mães de santo, e etc. e tal. Eu falava antes, vejam o tempo que se demora para aprontar um filho de santo aqui na casa de Iemanjá, talvez em pouquíssimas outras casas, né? Porque hoje se iniciar no batuque praticamente é se aprontar. Essa semana ainda eu atendi uma pessoa que veio jogar búzios comigo e ela citou que ela se iniciou na religião. E aí, conversando e tal, ela disse, não, porque daí eu sentei todos os orixás e tal, mas a senhora era crua, não tinha nada. Não, eu me iniciei na religião. Eu digo, não, a senhora é uma sacerdote agora. A senhora tem todos os orixás sentos, a senhora tem faca, a senhora tem luz, a senhora é uma sacerdote. A senhora não se iniciou na religião, a senhora foi consagrada sacerdote na religião. Porque, de uma forma geral, hoje se tem o pensamento que se iniciar no batuque é se aprontar no batuque. E aí vem aquela questão da fábrica, da série, da produção industrial de novos sacerdotes, onde a pessoa deita crua, sem nunca ter participado de uma festa de batuque, participar de um ritual de batuque. Ela foi fazer uma consulta porque tinha uma dor X e foi dito que ela tinha que se iniciar na religião. Só que se iniciar na religião foi, em troca de X mil reais, se fazer todo um ormalé e essa pessoa estar agora consagrada a sacerdote sem nem saber como proceder com aquilo, né? Então a gente volta nisso tudo aí na questão assim das características que as pessoas perderam por falta de conhecimento, e a mediunidade, que é o tema-chave da nossa entrevista, Israel, ela está inserida dentro do espiritismo kardecista, né? Os espíritas se estremecem na cadeira quando a gente usa o termo kardecista, e eles odeiam que a gente diga espiritismo kardecista, mas para o leigo, para as pessoas que não são espíritas, né, da doutrina espírita, elas entenderam. O espiritismo kardecista mexe com a mediunidade, embora não seja uma religião afro, é uma religião europeia. A Umbanda, a Quimbanda, a Nação, o Candomblé, o Catimbó, o Tambor de Minas, o Xambá, o Toré, a Pagelança, a Santeria, o Molocô, o Xambá, o Cabula, acho que eu já disse, o Toré de Caboclo, tudo isso mexe com mediunidade. Todos citam pelo menos o nome de orixá, ou pelo menos da pagelança indígena, né? Então a mediunidade ela está inserida em todas as religiões, mas muito pouco valor, muito pouca preocupação as pessoas têm com relação a esse quesito tão importante, que é ele que nos permite a sintonia, o envolvimento direto com as entidades, com os guias, com os protetores ou com as divindades espirituais, justamente porque o nosso povo, infelizmente, não quer pegar um livro, ele não quer fazer uma pesquisa na internet, ele não quer procurar se informar. E uma entrevista como essa que nós estamos fazendo, Israel, provavelmente ela terá muito pouco like, ela terá muito pouco compartilhamento, muito poucas pessoas vão assistir, porque os crentes da nossa religião, da Umbanda, da Quimbanda, da Nação, de uma forma geral, é claro que a gente nunca pode generalizar em nada, é evidente que nós temos pessoas que se interessam pelo tema e que procuram informação, procuram instrução, mas a grande maioria pensa que religião afro-brasileira é uma espécie de folclore fetichista que dá sorte. As pessoas pensam que se elas forem num terreiro de Umbanda, numa exótica candomblé, numa ilê de batuque, acender uma vela, levar uma flor, botar uma fruta para o orixá, essa força que ela não sabe bem que força é essa, vai dar, entre aspas, sorte na vida dela. E é isso que elas buscam, boa sorte, só isso. No momento que o orixá não correspondeu à entidade espiritual a que ela consagrou uma oferenda,
não corresponder com a boa sorte que ela espera, ela renega aquilo e muitas vezes até sai difamando aquela casa, aquela religião, enfim, né? Mas respondendo a tua pergunta, olha como a gente vai longe para responder certas coisas, né? Então, o que é mediunidade? Então, assim, a mediunidade é aquela sensibilidade natural que todos nós temos. Eu tenho, Israel tem, fulano, todo mundo tem mediunidade em algum grau. Algumas pessoas têm a chamada mediunidade natural, que é aquela sensibilidade onde a pessoa tem um sonho premonitório de que ela encontrou no sonho determinada pessoa ou percebeu determinada ocorrência, e aí ela acorda de manhã, ela encontra aquela pessoa com quem ela sonhou, ela fica sabendo de uma ocorrência, um acidente, qualquer coisa do gênero, pode ser uma ocorrência negativa ou positiva, muito semelhante àquela que ela percebeu no sonho, ou tem um pressentimento negativo, aí ela sai na rua e percebe um assalto, um acidente de trânsito, ou qualquer coisa mais grave, e tal. Isso é mediunidade natural, essa sensibilidade todo mundo tem, e isso se desperta em algum momento da vida da pessoa. Em algum momento da vida da pessoa isso vai ficar muito pulsante, depois gradativamente vai amainando, vai acerenando, né? Mas nós temos um outro grau de mediunidade, que é a mediunidade ostensiva, e essa não é para todo mundo, né? A mediunidade ostensiva é aquela onde a pessoa produz fenômenos ou do transe, né, que é o mais comum dentro das nossas religiões afro e umbandista. Ela poderá escrever a psicografia, ela poderá ver espíritos, ouvir espíritos, ver vultos, enfim, ela vai produzir fenômenos ostensivos que podem ser comprovados técnica, cientificamente, inclusive, né? E aí nós entramos para a questão, por exemplo, da Umbanda. Vamos colocar assim a questão da Umbanda, a mediunidade na Umbanda. Qual é a importância da mediunidade na Umbanda? Toda. Porque o bom médium na Umbanda é aquele que tem mediunidade de transe. Porque o médium que ele não tem mediunidade para transe, para incorporar, o preto velho, o caboclo, o cigano, o Cosme Damião, entre aspas, Cosme Damião, né? O Exu, a Pombagira, o Mirim, enfim, ele não será um médium bom de trabalho. Ele terá atividades coadjuvantes no terreiro, na administração, na limpeza, camboneando as entidades trabalhadoras. Então, o médium bom, o médium de utilidade prática dentro do ritual da Umbanda, não se ofendam os nossos irmãos que não são médiuns de incorporação, e que bom que vocês, por não terem a mediunidade de incorporação, vocês têm a dignidade de não mistificar, de não se incorporar com a vontade de se incorporar, de não fingir uma manifestação. Parabéns para todos os nossos irmãos que são os cambonos, que são os colaboradores materiais das casas. Mas na Umbanda, então, o médium bom de trabalho é aquele que incorpora, né? Já na nação não, porque na nação o orixá não é feito para chegar no seu iniciado. Quando se desperta o ori de uma pessoa através da obrigação de ori, porque dentro da nação é alguma coisa que hoje a fábrica, essa fábrica entre aspas, né, ela não faz mais porque ela tem que justificar o valor econômico que ela cobra pelo aquele feito. Então, como é que ela vai justificar que ela cobrou 15 mil reais, por exemplo, de uma pessoa e lavou a cabeça dessa pessoa com suco de erva? Como é que ela vai justificar que ela cobrou 32 mil reais de uma pessoa e ela matou um casal? Ela sacralizou, né? Ela fez o abate doméstico de um casal de pombos na cabeça dessa pessoa. Então tem que haver a justificativa em cima do que foi cobrado. Então hoje, isso explica por que hoje se iniciar na religião é se sacerdotalizar dentro da religião, né? As pessoas se iniciam prontas, porque se tem que justificar o que é cobrado por aí afora. Mas isso é um problema de quem cobra e de quem paga, né? Claro. Porque aquela coisa, só existe quem cobra, porque existe quem paga. Então, veja bem, nessa questão da nação, então, quando se faz essas obrigações menores, o omieró coberto, o oribibó de pombo, o ebi, o reforço, até chegar ao guri, veja bem aí quantos anos a gente tem para chegar no guri de aves, no guri simples, não estou falando guri de 4 pés, né? Nós estamos preparando o ori dessa pessoa para despertamento.
E quando nós alimentamos diretamente esse ori, que nós despertamos, que nós acordamos esse ori na cabeça da pessoa, é que esse ori passa a responder mais diretamente pelo seu iniciado. Ele está desperto, até então ele era manipulado por as energias do Urmalé da casa, né? Agora ele já tem a sua independência. Mas esse ori que é acordado na cabeça da pessoa, ele não foi feito para chegar no corpo da pessoa. Essa pessoa poderá ser ocupada, como nós dizemos no Batuque do Rio Grande do Sul, por essa divindade, por esse ori, pelo seu grau de mediunidade, pelo comprometimento espiritual e kármico que ela traz para desempenhar na Terra. E provas disso, Israel, é que até uns anos atrás, até não faz muitos anos atrás, e tu já deve ter, pela quantidade de gente de raiz, de tradição que tu entrevistaste, tu já deve ter ouvido isso muitas vezes. Tu ia numa festa batuque, e eu sou de uma casa onde era isso, quando tinha 5, 6 santos ocupados no mundo, aquilo era comentário para um mês inteiro. Vocês viram como tinha santo no mundo, como tinha orixá gritando na terra? Tinha 5. Hoje, há pouco tempo não, porque agora nós estamos em novembro e nós passamos esse ano em pandemia. Esse ano nós aqui na nossa casa não fizemos nenhuma atividade pública e também não participamos de atividade pública na casa dos nossos irmãos. Mas o ano passado eu fui numa casa de religião de uma pessoa séria, honesta, de raiz, e quando chegou na reza do Pai Oxalá, só eu e mais 3 filhos de santo que me acompanhavam estávamos de cara limpa. Os batuqueiros vão entender esses termos que a gente usa, né? A cara limpa. Não estávamos com o santo no corpo. Tinha umas 300 pessoas. 99,9% estavam ocupados. Não é assim. Não é assim. Né? Não pode ter se tornado assim em tão pouco espaço de tempo. Por que começou a acontecer? Porque hoje no Batuque muita gente, é claro que ainda existe aquelas possessões, nós vamos falar nisso além, que estão ocupadas, mas a maioria está incorporada. E alguns estão incorporados com a vontade de se incorporar, né? Então isso é uma questão bem delicada. Mas o que precisa ficar registrado assim é que a sensibilidade, a mediunidade é uma sensibilidade que nos permite entrar em sintonia com o imaterial. Na vida de relação, na nossa vida do dia a dia, nós estamos em sintonia com pessoas que nós podemos ver, com as quais nós confraternizamos, nós estabelecemos um diálogo, nós vemos no nosso mundo tangível, no nosso mundo material. A mediunidade nos permite entrar em sintonia, ter contato com essas pessoas que já desencarnaram, com pessoas que já morreram, que estão vivendo no mundo imaterial, com os chamados espíritos. E aí, são espíritos que viveram na Terra e morreram. Os pretos velhos, os caboclos, os herês, chamados Padre de Damião, os ciganos, o Exu, a Pombagira, o Exu Mirim, são todos espíritos que nasceram, viveram, morreram e hoje vivem no mundo espiritual sem necessidade de reencarnação momentânea. E são com esses espíritos que nós fazemos contato no momento do transe mediúnico. Então a mediunidade é a sensibilidade que nos permite entrar em contato com essas entidades. Todos são médiuns? Sim, todos são médiuns, em algum grau. Alguns são os chamados médiuns naturais, que não precisam educar essa sensibilidade que possuem, porque a gente não desenvolve aquilo que a gente não tem. Então, o correto não é dizer desenvolver a mediunidade, é educar a mediunidade dentro desse princípio de que não se desenvolve aquilo que não se tem. Então, eu vou educar uma sensibilidade que eu possuo para que essa sensibilidade possa ser canalizada de uma forma positiva, que venha beneficiar um grupo, enfim, que venha beneficiar as pessoas através daquele fenômeno, que não vai ser um fenômeno pagão por nada, né? Então, a mediunidade é isso, é essa sensibilidade que permite a algumas pessoas que têm a chamada mediunidade ostensiva produzir esses fenômenos para que as entidades espirituais, por intermédio do corpo, dos sentidos humanos dessa pessoa chamada médium, aquele que detém a mediunidade, possa colaborar de alguma forma. Pai, e como é que a gente classifica quem é médium, quem pode, quem não pode ser, né? Como é que a gente sabe para qual parte das religiões de matriz africana, por exemplo, a Umbanda ou o africanismo, ele vai servir, vamos dizer assim, né? E mais ainda, como é que a gente identifica o médium que realmente está possuído com alguma coisa e aquele que está no animismo, vamos dizer assim, né? Aí tu tocaste uma palavra interessante, né? Porque nós vamos pegar assim a mediunidade, o mediunismo e o animismo, né?
O mediunismo é a mediunidade bruta. É o que eu tinha lá, criança, tenra idade, eu tinha uma crise de mediunismo, ou seja, sem nenhum conhecimento acerca de espiritualidade, de espiritismo, de espiritualismo, de umbanda, de nação, enfim, eu era tomado por uma força espiritual que me derrubava e através dos meus canais mediúnicos abertos, essa entidade se manifestava. Então isso era um transe de mediunismo, uma mediunidade bruta, sem nenhuma educação, sem nenhum polimento, sem nenhuma orientação. Aí nós vamos entrar na mediunidade, que é a segunda fase, quando a pessoa que é envolvida pelo mediunismo natural, porque eu era coroinha da igreja, já falei isso várias vezes, a pessoa sabe, eu sou nascido e criado em Esteio, naquela época eu era coroinha da igreja Nossa Senhora das Graças, que existe lá até hoje, a minha família morava quase do lado da igreja, e aquela coisa, eu entrava na missa, ali todo paramentado, já usava um chazinho desde aquela época, né? Começava a missa e caía duro, entrava em transe, né? Então, olha o linguajar do Pai de Santo. Mas entrava em transe, caía ali em transe e tal, e aquilo era um processo demorado para afastar aquela força que tomava conta de mim. E isso acontece com muitas pessoas. Então, num segundo momento, quando foi descoberto que aquilo era um transe de mediunismo, era uma incorporação, que me levaram a um centro de Umbanda, na Sociedade Espírita de Umbanda, Senhor do Bonfim, que já não existe mais, ficava na Rua Soledade, lá em Esteio, bem próximo da Igreja Nossa Senhora das Graças, que era dirigido pelo Pai Ogum de Malê. Terminou o problema, porque aí começaram foram realizados trabalhos espirituais e aquela coisa toda, e depois, na sequência, eu tive que integrar na corrente, ainda criança, pré-adolescente, para desenvolver a mediunidade. Então, através da educação dessa mediunidade, desse mediunismo, então se passou para o estágio da mediunidade, né? O estágio da mediunidade, que é o mediunismo educado. O mediunismo onde o médium já passou por um processo de desobsessão, ele já foi desintoxicado daquela perturbação espiritual, daquela força negativa que tomava o médium por desequilíbrio dos chakras, dos plexos, enfim, que são os canais por onde se dá a ligação espiritual. E o animismo vem da palavra ânimos, né? Ânimos é aquilo que me anima, é aquilo que está inconsciente em mim. Então, nós vemos muitas vezes, e é claro que isso não é a regra geral, é lógico que a mediunidade existe e é pulsando até os dias de hoje, mas existem muitas pessoas que elas estão incorporadas com a vontade de se incorporar, porque elas amam a religião, elas simpatizam com a religião, elas se sentem bem, se sentem envolvidas, acolhidas por uma casa, por um grupo religioso, uma casa de Umbanda, e elas começam a participar com amor, com devoção e com carinho, e o desejo delas de participar espiritualmente, se deixar envolver por uma entidade espiritual é tão grande que o seu ânimo provoca um envolvimento onde a pessoa não está mistificando, porque as pessoas acreditam que quem está com uma manifestação anímica está fingindo, e não está. Porque a pessoa que está fingindo, que está mistificando intencionalmente, é aquela pessoa assim, não, eu vou lá mistificar, né? Eu conheço um caso do Pai de Santo, conhecido nosso amigo, que sempre relata um fato, só para ilustrar, para quebrar um pouco do peso da conversa, que estava numa festa de batuque, um calor enorme, não servia um refrigerante, não servia um atã, e a pessoa com muita sede, com muito calor e tal. Ela disse, eu vou dar um jeito de conseguir um refrigerante. O refrigerante era só para os acheres, né? Ela se fingiu de incorporado com o orixá tal, foi lá, cumprimentou o dono da casa, e aí saiu e deram o refrigerante para o acheire, e ela voltou lá e disse, eu não disse que eu ia conseguir o refrigerante. Então, isso é fingir intencionalmente. Eu dei esse exemplo em tom de brincadeira, isso é real, aconteceu mesmo, mas estou dando em tom de brincadeira, porque isso é fingir intencionalmente. E a pessoa que está com uma manifestação anímica, não, ela acredita que ela está incorporada, só que ela não está incorporada por um terceiro espírito, ela está incorporada por ela mesma, pelo seu próprio inconsciente. E aí ela vai ter um comportamento semelhante ao de um caboclo, de um eixo castiço, de um preto velho, enfim, só que aquilo ali é tudo forjado pelo seu inconsciente. Então não é uma mistificação, ele é um envolvimento espiritual, só que é um
desenvolvimento espiritual de si mesmo, do ser inconsciente, né? Então, assim, como a gente classificar? Primeiro, por afinidade. A pessoa que ela tem uma mediunidade característica para a Umbanda, ela vai ser atraída naturalmente por afinidade, por simpatia, enfim, né? Já a pessoa que tem essa sintonia com o batuque, ela vai demonstrar também, mas de qualquer forma nós temos que respeitar as características. E isso, meus irmãos, é uma coisa que nós temos que ter em mente. A Umbanda tem as suas peculiaridades, as suas características que têm que ser respeitadas. A nação tem as suas peculiaridades e características que têm que ser respeitadas. Então, por exemplo, na Umbanda, essa pessoa vai buscar um passe, vai fazer uma consulta com o dirigente do terreiro, e essa entidade vai orientá-la. Olha, o senhor, a senhora tem uma mediunidade, deveria pensar em se iniciar no desenvolvimento mediúnico, na educação mediúnica, como que, enfim, etc. e tal. Já nas peculiaridades do batuque, a pessoa, através do jogo de búzios, que é a porta de entrada do Afro-Gaúcho, ali no jogo de búzios, o próprio ori da pessoa vai se mostrar para o sacerdote. E isso se chama cair para o santo, porque hoje é comum as pessoas se iniciarem na religião sem cair para o santo. Hoje é comum, em nome do chamado e famigerado comércio do axé, uma pessoa demonstrou simpatia por uma casa, demonstrou simpatia pela religião, e ela começou a frequentar com uma certa regularidade uma casa, e imediatamente ela é convidada a ser feita no batuque. E isso não pode ser assim. Porque para uma pessoa ser iniciada, para ela ter o seu ori acordado, entre aspas, é o que eu sempre digo, os mais velhos entendem o que eu estou falando. Para ela ter o seu ori desperto, para ela ter o seu ori acordado, ela tem que cair para o santo. E cair para o santo é quando ela joga o búzio, o ori dela se manifesta e diz que ela tem que se iniciar na religião por este ou por aquele motivo, porque ela traz uma missão, ela traz um comprometimento, enfim, etc. e tal. E só nesses casos, e hoje ninguém mais faz isso. Hoje as pessoas são convidadas a se iniciar na religião, e por isso que não ficam, porque se uma pessoa, entre aspas, insisto, não cai para o santo no jogo de búzios, ela não será um batuqueiro, porque o batuque é para todos, o orixá é para todos, eu insisto sempre nessa mesma tecla, mas nem todos são para o batuque. A pessoa tem que ter caminho. Nossos irmãos do candomblé que dizem isso, a pessoa tem que ter caminho no santo. Nós no batuque dizemos, a pessoa tem que ter o ori desperto no santo. Se o ori dela não foi desperto para o batuque, ela poderá até ser iniciada, mas dali a pouco ela vai largar, porque ela não nasceu para isso. Mas isso tudo será identificado através das peculiaridades de cada religião. Assim como em determinado momento eu fui iniciado na Umbanda, mas a própria entidade que me consultou na época disse para minha mãe, que me acompanhava, porque eu era muito criança, olha, ele vai ter uma passagem na Umbanda, mas o caminho dele é para a nação, não é para a Umbanda. E realmente foi, eu me encontrei depois, foi na nação, né? Então, o mundo espiritual, as entidades espirituais, através de incorporações verdadeiras, de incorporações éticas dignas, sabem orientar quando uma pessoa é para a Umbanda, quando uma pessoa é para o batuque, quando uma pessoa é para o espiritismo, né? Eu já vi pessoas que foram consultar a Umbanda querendo se iniciar na Umbanda, e o próprio caboclo da Umbanda disse, olha, o senhor procure uma casa kardecista, porque o senhor não é para a Umbanda nem para a nação. Isso essas nuances assim de informação espiritual verdadeira ainda acontecem, né? Então, como eu disse, respondendo a pergunta, como identificar a que lado a pessoa percebe isso? Através de uma consulta na Umbanda ou através de um jogo de búzios na nação. Perfeito, pai. Os nossos amigos de outras religiões, eles usam muito o termo que eu vou usar agora, né? Mas ele realmente existe, que são a obsessão, né? Os espíritos obsessores, vamos dizer assim. Como reconhecer um espírito obsessor? Ele pode se manifestar em alguém já iniciado na Umbanda, e ele pode ou não se manifestar em pessoas do batuque. Veja bem, Israel, essa questão do obsessor, e uma coisa assim que eu faço um alerta também aos nossos irmãos, que estão deixando a Umbanda morrer justamente porque não respeitam mais as características da Umbanda. Termos da Umbanda para se referir a espírito, até alguns anos atrás, era espírito zombeteiro, espírito galhofeiro, espírito mentiroso, espírito mistificador, espírito perturbador, espírito das trevas, espírito sem luz. Hoje, dentro da Umbanda se usa o termo
Egum. Egum, meus irmãos, é uma palavra do idioma Yorubá que quer dizer alma, que quer dizer espírito. E quando se dá todas essas classificações de hierarquia intelectual ou hierarquia moral para o espírito, nós não podemos classificá-lo como Egum, porque Egum não é todo o espírito de batuqueiro. O Egum, exclusivamente o Egum, é alguém que nós amamos, que nós queremos bem, é um sacerdote que foi consagrado sacerdote, que teve toda a sua fundamentação ou ligando a uma tradição e ancestralidade, que teve casa, que constituiu filhos de santo, netos de santo, constituiu uma descendência religiosa, né? E uma pessoa que goza de um determinado conceito dentro dessa dinastia que ele estabeleceu. Então não é porque o fulaninho era pai de santo e morreu que ele se torna um Egum. Egum é a palavra básica para dizer alma e espírito dentro da tradição batuqueira. Essa palavra não se usava dentro da Umbanda até pouquíssimo tempo, né? Mas como as pessoas foram perdendo as características de identidade da Umbanda e do Batuque, começaram a misturar uma coisa com a outra, né? Então, tenho em mente, Egum não é todo pai de santo que morre, não é toda mãe de santo que morre, não é toda pessoa não é todo batuqueiro que morre que é um Egum. O Egum que será sacralizado, será assentado, será reverenciado na casa dos ancestrais, no balé, na casa de Egum, é uma pessoa que tem toda uma celebridade em torno da sua conduta moral, comunitária, religiosa e dentro da sua raiz religiosa. Digo isso para dizer, é ótimo, né, que é abundância total. Mas digo isso para esclarecer que nós precisamos guardar as características de uma religião e de outra. Egum é um termo do Batuque, não é um termo da Umbanda. O Egum ele não existe dentro da Umbanda, porque um sacerdote da Umbanda, quando morre, ele não é sacralizado, ele não é assentado, ele não tem a mesma continuidade dentro do ritual que tem o batuqueiro ou o candomblessista, né? E dentro da Umbanda nós trabalhamos com hierarquias de espíritos, né? Pode ser espíritos com maior conhecimento, maior luz, com menor luz, espíritos de características intermediárias, que é o caso do Exu. É uma entidade que ainda mora no umbral, ainda mora à margem das sombras, mas ele já está em despertamento de consciência para crescer moral e eticamente. E é o que eu sempre digo, hoje as pessoas oferecem para o Exu coisas das quais ele está fugindo, porque ele justamente usou mal vícios e determinadas sensações humanas, que ele quer fugir disso para se recuperar espiritualmente. E chega na Terra e é o que as pessoas oferecem para ele, achando que o estão agradando assim. E como a maioria das pessoas ali está em um transe ou anímico ou até de mistificação profunda, e claro que eu não estou generalizando, meus irmãos, não botem palavras na minha boca, eu estou falando de uma forma genérica e de alguns casos, repito, alguns casos, né? Mas nós temos hierarquias de espíritos que se comunicam. E o espírito obsessor, ele é o espírito oportunista, porque todos nós que acreditamos, a filosofia religiosa africana, ela, dentro da sua teologia, ela se apega na imortalidade da alma. Ela diz que bom é estar vivo no mundo material, mas quando nós morremos, nós continuamos num padrão de vivência no Orum, nos preparando para voltar, tanto que a maior parte das cantigas, das rezas, dos atetés que nós entoamos nos rituais fúnebres, eles estão dizendo: volte novamente, volte logo, nós estamos te aguardando, venha novamente conviver conosco. Se nós traduzirmos os atetés, eles normalmente dizem isso: a morte não é nada, você está dormindo, mas você vai acordar entre nós novamente. A grande maioria das rezas tem essas traduções, porque dentro da teologia africanista se acredita na imortalidade da alma e se acredita na reencarnação. Como pessoas e religiosos que também acreditamos em reencarnação, nós acreditamos que se nós vivemos em outros momentos da vida plena, e hoje nós ainda não somos pessoas perfeitas, maravilhosas, que só vivem em torno do amor e da fraternidade, provavelmente no passado nós somos um pouquinho piores, né? E assim, involutivamente, sucessivamente, né?
Então nós deixamos credores no passado, e esses credores sabem que o pai Mozart, que está ali hoje pregando a moral e os bons costumes dentro da religião, lá no passado foi o cara que meteu o pé na porta da senzala e quebrou o orixá do escravizado, que humilhou o escravizado, que açoitou o escravizado porque ele estava praticando a sua religião africana. E muitas vezes é por isso que hoje nós temos uma missão dentro da religião africana para nos redimirmos dessas más práticas. E muitas vezes esse obsessor que está nos odiando desde uma outra encarnação, ele sabe que nós estamos agora nessa roupagem carnal, mas ele nos acompanha desde lá. E ele muitas vezes quer vingança, né? Então, estes vingadores espirituais que todos nós temos, não é um outro, todos nós temos os nossos em maior ou menor quantidade, ele poderá interferir na nossa mediunidade. Então, os riscos de um médium trabalhar sem uma corrente, sem o apoio de um grupo, sem pessoas mais experientes, é justamente esse, porque esse obsessor ou este grupo de obsessores, e o obsessor ele pode ser alguém que me odeia desde outras encarnações e quer vingança, como ele pode ser um obsessor oportunista, que quer vampirizar a energia daquele médium, porque observa fragilidades ligadas à vaidade, ao personalismo, ao egocentrismo naquele médium, e querendo vampirizar a energia vital daquele médium, ele se aproxima nesses momentos de transe. Então, hoje me parece, quando a gente vê determinados rituais que estão sendo inventados e fabricados a cada dia, principalmente em algumas casas de quimbanda, a gente percebe que as pessoas perderam o medo do obsessor e o respeito pela espiritualidade. Porque assim, Israel, quando eu invoco a espiritualidade, a minha intenção naquele momento é que vai sintonizar com a frequência X ou Y. Eu posso estar diante de um congá, diante de uma tronqueira de Exu, diante de um quarto de santo, socialmente aparentando uma fé, uma devoção exemplar, mas o meu íntimo ninguém sabe. E é esse íntimo que vai fazer com que o toque da minha sineta sintonize com a energia A ou com a energia B. E muitas vezes, se eu não estiver bem sintonizado, se eu não estiver com boa intenção, eu posso sintonizar o mal. E aí é fácil da gente entender nesses rituais que a gente viu agora em torno da época de feira de finados agora, eu vi coisas ali assustadoras e que eu interpretei assustadoras, porque essas pessoas, quando invocam aquele padrão de energia, aquele tipo de entidade, elas estão se comprometendo a si mesmas, aos médiuns da corrente, aos vizinhos, ao bairro, à cidade, o estado, o país, o planeta. Estão atraindo esses quiumbas, estão atraindo essa sombra, essa treva, que nem elas têm noção daquilo que elas estão atraindo através daquela invocação, e que elas não têm força para mexer com aquilo, em nome de visibilidade egocêntrica ou em nome de justificar os milhares de reais que cobram para fazer determinados rituais, para isso ou para aquilo, para essa ou para aquela intenção. Então essas pessoas, além de estarem se comprometendo, elas estão atraindo para o mundo, para o planeta, entidades de uma carga sombria, de um peso energético tão negativo, que todos nós vamos sofrer as consequências depois, e as pessoas não se dão conta disso, porque elas perderam o medo do obsessor e elas perderam o respeito pela religião, e não se dão conta, elas não têm muitas vezes conhecimento da gravidade daquilo que elas estão fazendo, né? O batuqueiro pode ser obsidiado? Não, a princípio não. O batuqueiro pode pegar egum, o batuqueiro pode pegar quiumba, o batuqueiro pode ser vítima de obsessor, ele pode ser vítima da tentativa, mas no momento que eu tenho o meu ori desperto, esse ori é como a comieira de uma casa. Ele vai segurar chuva, vento, sol, poeira, chuva de granizo, ele vai segurar tudo e não vai deixar o telhado ruir, né? Mas para isso ele precisa ser bem ritualizado. Então essa coisa de que o fulano é feito no santo, ele tem uma obrigação de mantegueira, ele tem um buri, né? Mas volta e meia ele pega o egum, ele pega o quiumba, ele pega isso. Alguma coisa tem errado. Ou essa pessoa não foi bem sacralizada
atualmente na sua iniciação, ou ela está com um problema psiquiátrico, porque hoje as pessoas não consideram o problema da psicopatia. E dentro desse mundo moderno em que todos nós somos cobrados, e principalmente, né, Israel, depois do advento do Facebook, do Instagram, das redes sociais, nós somos cobrados em estampar nas nossas redes sociais que nós somos felizes 24 horas por dia. A sociedade, através das redes sociais, nos obriga a sermos felizes 24 horas por dia. Se nós não estamparmos felicidade 24 horas por dia, as pessoas vão dizer que nós não temos santo, que nós não temos fé, que nós não somos de nada, que nós somos escória social, porque aí se nós não somos tão felizes como eles são, nós somos inferiores, somos discriminados, né? E a vida não é assim para ninguém, e as pessoas não se dão conta, né? Então, essa coisa da felicidade, da cobrança social, da exigência do comportamento humano, sempre superior, sempre equilibrado, sempre austero, sempre harmonioso, isso nos leva a uma fadiga mental, emocional, e muitas vezes nos leva a um desequilíbrio. E aí a gente vira síndrome do pânico, depressão, transtornos obsessivos, problemas de natureza psiquiátrica. E se uma pessoa tem um problema de natureza psiquiátrica que muitas vezes leva essa pessoa ao suicídio de uma forma surpreendente, de uma forma repentina, por que essa pessoa não vai estar praticando determinadas questões no campo da mediunidade, onde ela sabe que as pessoas ali são crédulas? Então ali ela pode exteriorizar a sua psicopatia sem que ninguém perceba, porque ela sabe que as pessoas ali são crédulas, né? Mas na realidade ela está exteriorizando uma psicopatia. E existe muito aí, existe muito de psicopatia sendo exteriorizada em que as pessoas não se dão conta, porque aquilo que eu te disse, Israel, hoje, se tu fores numa casa de umbanda e tu tiveres lá um médium bem educado, bem comportado, com um bom tempo de prática doutrinária, recebendo aquela entidade tranquila, calma, que vai estalar o seu dedo, que vai fazer aquele passo comum da umbanda e etc e tal, ele vai ter uma ou duas pessoas que vão receber passo com ele. Agora, se tu tiver uma entidade que grita, que berra, que pula, que, como dizia minha avó, que corcoveia no meio do salão, vai haver filas para receber passe com essa pessoa. Por quê? Porque as pessoas querem o folclore, as pessoas querem o teatro, as pessoas querem aquilo que elas acham que ela é mais forte, porque elas acham que uma manifestação equilibrada, harmoniosa, de uma entidade de luz, não tem a mesma força que tem uma manifestação espalhafatosa, muitas vezes produzida por um médium que está ali exteriorizando um determinado grau de psicopatia, ou de mistificação intencional para angariar visibilidade, etc e tal, né? Então a gente vê que isso não é uma coisa muito normal, né? Isso é uma coisa complicada. Mas como eu disse, uma pessoa feita no batuque e no candomblé, por ter o seu ori desperto, por ter o seu ori fechado, as janelas da alma foram fechadas. E o próprio ori vai segurar tudo isso, né? Diferente da Umbanda, onde não se faz ori, onde o espírito protetor, ele vem de fora, ele vem da natureza através da educação mediúnica, ele vem de fora para dentro, enquanto o ori já está conosco antes de nós sermos fecundados, antes de nós nascermos, e se desperta a partir do momento que nós fazemos um ritual de iniciação. Então o ori, ele vem de dentro para fora, e o caboclo vem de fora para dentro. E vem de fora para dentro também o obsessor, muitas vezes junto com o desenvolvimento, com o não desenvolvimento da mediunidade. Perfeito, pai. A gente vai seguir falando mais sobre mediunidade aqui com o pai Mozart de Iemanjá logo depois do comercial. Eu já me comprometo, pai, a voltar um outro dia, porque fora nos bastidores aqui nós falávamos que a gente nem percebeu o tanto de tempo que passou, né? E eu tenho aqui muitas perguntas para lhe fazer. Vou lhe fazer e peço que o senhor responda de uma forma mais
objetiva, mas já me comprometo em fazer mais um programa sobre isso, de repente com algum convidado que o senhor queira trazer e a gente abordar mais esse tema, que é um tema que com certeza do interesse de muitas pessoas, né? Que tem a humildade de dizer que não sabe, né? Que falta muito hoje, né, meu pai? Pai, então eu quero lhe perguntar, a ocupação e a incorporação, ela é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A ocupação é uma possessão. A ocupação do batuque, que inclusive é diferente do bolar no santo do candomblé, também é diferente. A ocupação do batuque do Rio Grande do Sul é um processo hipnótico seguido de possessão. Vocês podem observar, e aqui, meus irmãos, eu estou falando de ocupação verdadeira, eu não estou falando de vento, estou falando de ocupação no santo, tá? Não estou falando de vento. A ocupação verdadeira, vocês podem observar, os irmãos que estão aqui por trás das câmeras, que uma pessoa que vai se ocupar, ela começa a ficar com a visão parada, ela começa a ter um comportamento aéreo, entre aspas, né, diferenciado, e aquilo demora alguns minutos, 5 minutos, às vezes até um pouco mais, para que o orixá entre aspas, como a gente diz, o batuque, grite no mundo, né? Diferente de muito que se vê hoje da questão de que a pessoa simplesmente fecha os olhos, dá um grito e sai rodando, que não é bem assim, né? Então, a ocupação de santo, ela é um processo hipnótico, onde primeiro o orixá hipnotiza a pessoa, para que ela perca a noção de ser, sentir, agir, espaço, tempo, sensações de dor, de frio, de calor, de cansaço, e depois ele entra no corpo perispiritual, no corpo elétrico da pessoa, tanto que a pessoa pode beber substâncias fervendo, ela pode comer coisas que de cara limpa, como a gente diz, ela não faria, porque é uma possessão espiritual por uma consciência cósmica, chamada orixá, né? Diferente da incorporação. A incorporação é o que os nossos irmãos evangélicos adoram dizer nas igrejas, o imposto, e eles não estão errados, porque a incorporação é um processo onde, por concentração, o médium se concentra, através da sua concentração mental na atividade, na tarefa, na caridade, no espírito de colaboração, ela vai dilatando o seu corpo elétrico, e através da dilatação desse corpo elétrico, o espírito do morto, o espírito do comunicante, seja preto velho, caboclo, exu, pombagira, se encosta no corpo elétrico do médium vivo, e existe o chamado encorpo, o entrelaçamento, a incorporação. E essa incorporação pode ser em grau de consciência, onde a pessoa está incorporado por uma força a qual ela não consegue reagir, mas ela não consegue se sobrepor àquilo, mas ela tem plena consciência do que está fazendo, é um grau de incorporação, semiconsciente e inconsciente quase nulo. Hoje em dia é 1 em 1000 os médiuns inconscientes. A mediunidade inconsciente já cumpriu o seu papel no mundo, né? Cada vez mais os médiuns são conscientes, e aí o médium consciente se divide em dois: os médiuns conscientes mecânicos, que são aqueles onde a entidade estabelece um intercâmbio e o médium não consegue reagir à força do caboclo, por exemplo. Ele não quer rodar, mais roda, ele não quer gritar, mais grita, ele não quer estalar o dedo, mais estala, né? Mas ele está consciente do que está fazendo, ele só não consegue reagir àquela ação magnética da entidade comunicante. E o médium consciente inspirado, que hoje é quase 100% dos médiums, é aquele onde a entidade não está acoplada no corpo do médium, mas está de alguma forma telepática, manipulando o pensamento do médium nesta ou naquela condição. E aí é que vem a manifestação perigosa, porque aí o médium tem inclusive a liberdade para agir desta ou daquela forma e dizer isto ou aquilo conforme lhe convém, e é onde se criam os grandes problemas da religião hoje, que muitas vezes médiums pouco preparados eticamente se aproveitam de uma, entre aspas, incorporação para dizerem ou para fazerem aquilo que tem vontade, né? Então, ocupação é uma hipnose seguida de possessão, e incorporação é um encostamento do espírito do morto com o espírito do vivo. Quando é que a gente sabe que um médium, ele já passou por todas as etapas, ele está pronto para trabalhar firme na Umbanda? Isso a própria entidade vai demonstrar, né, Israel? Porque, como eu te disse, não é o médium gritar, rodopiar,
ter uma prática esdrúxula e que na realidade tem muito mais, ali se chama muito mais para a visibilidade do que para a ética moral do objetivo espiritual do trabalho, do que qualquer outra coisa. Então o médium, ele, com o passar do tempo, ele vai se adaptando com a entidade comunicante, com o caboclo X, e o espírito também com o médium. E aí ele passa de ter aqueles trejeitos mais agressivos, ele passa a não ter mais aqueles trejeitos do mediunismo, ele entra no intercâmbio da mediunidade. Isso normalmente com a prática, porque eu ainda sou do tempo da Umbanda, que tinha sessão de desenvolvimento na segunda-feira, sessão de preto velho na quarta-feira, sessão de caboclo no sábado. Então 3 vezes na semana a prática, né? Hoje em dia as pessoas fazem uma vez por mês, fazem de 15 em 15 dias, né? E quase sempre com a inclinação para o Exu, né? Muito pouco desenvolve o preto velho e caboclo e tal, mas é a prática que leva à perfeição, ou seja, é a prática que faz o médium sair do mediunismo para a mediunidade, né? E a gente vai identificar isso através da observação do que essa entidade diz, do que ela fala, de como ela se comporta, do cunho moral e ético da sua comunicação, porque nós não temos que observar se uma entidade grita mais ou gira mais ou tem um comportamento esdrúxulo a mais. Não, nós temos que observar o que essa entidade faz e o magnetismo dessa entidade. Se ela, através de um passe, ela realmente cura, se ela, através de um passe, ela realmente descarrega, ela alivia um sofrimento, se aquilo que ela diz demonstra vir de uma entidade de luz, de uma entidade respeitosa, de uma entidade fraterna e solidária. É assim que se observa se o médium está preparado para a atividade. E esse médium, ele pode trabalhar fora de uma casa de religião? Ele pode trabalhar sem a sua corrente mediúnica? Não deveria, porque veja bem, vamos voltar lá no que eu falei no início. As pessoas, de uma forma geral, elas pensam que a Umbanda, que o Batuque, enfim, que as religiões afro são um folclore místico que dá sorte. Então é comum uma pessoa chegar para um médium, para o Israel, vamos fazer um exemplo que o Israel seja um médium de Umbanda e recebe o preto velho e tal, que normalmente é uma entidade muito simpática que todo mundo gosta. A pessoa chegar para o Israel e dizer assim: Israel, eu estou com um problema grave e tal, tu não podia incorporar o preto velho para mim conversar com ele, para ele me ajudar a resolver esse problema? Então veja bem ali assim, ó, isso aí pode ter um princípio de obsessor do médium ou de obsessor da pessoa, instigando aquilo ali. Por outro lado, o médium se sentindo envaidecido por ser procurado, por ser requisitado, por ser lembrado, né? Isso gera aquela questão que eu digo, a intenção gera a sintonia. Então a sintonia do médium não será com o espírito de luz, porque ele está envaidecido, ele está se sentindo orgulhoso. Por outro lado, ele está sendo imprudente e indisciplinado, porque ele poderia dizer para essa pessoa: olha, hoje não é dia de sessão na terreira, mas vamos fazer o seguinte: no dia tal tu vem aqui e vai comigo na terreira, e lá tu vai ter uma consulta com a entidade tal, com o chefe da terreira, tu vai receber um passe. Hoje o que eu vou fazer para não te deixar desamparado, eu vou fazer um passe para ti, eu vou fazer uma oração, vou fazer uma prece, vamos pedir a Deus, vamos pedir aos mentores espirituais, vamos pedir aos orixás que te protejam, e daí no dia da sessão tu me acompanha na terreira, que é o prudente que se faça. E se a pessoa for imprudente, pai? Se ela, mesmo assim, ela resolver incorporar e atender essa emergência? A probabilidade dela estar incorporando o espírito mistificador é muito grande, porque é o que eu te disse, nós podemos estar ali na frente do congal de Umbanda de branco, com uma guia característica da Umbanda, invocando as entidades, e as pessoas nos considerando o melhor sacerdote de Umbanda, mas a nossa intenção está ali em qualquer coisa, menos naquilo. E nós estaremos mistificando uma sintonia, né? Nós estaremos invocando uma sintonia que não é a da prática, e podemos botar em risco todo o trabalho e inclusive a sintonia mediúnica de todo o grupo, né? Por um deslize moral do sacerdote. Então a pessoa, quando faz isso, ela está cometendo um deslize, ela está agindo de boa fé, mas é como dizem os nossos mais velhos: de gente de boa fé, de gente de boa intenção, o inferno está cheio. Porque nesse caso mais vale a disciplina, naquele momento, se fazer uma oração, um pedido à espiritualidade para que socorra aquela pessoa e que ela aguarde o dia da sessão do que fazer. Mas vamos que ela faça, então a possibilidade de ela atrair um espírito mistificador ou um espírito zombeteiro, galhofeiro e etc. é muito grande.
a possibilidade dela estar atraindo um vampiro espiritual que vai se passar pela entidade para vampirizar o tônus energético, chamado tônus vital, o ectoplasma do médium, também é grande, além de que o espírito nunca vem sozinho, mesmo na terreira de Umbanda estabelecida. Por que antigamente vinha o preto velho, vinha o caboclo fazer o trabalho de passe, de banhos, de passe isolado, de benzedura, de ponto de pólvora, etc. e tal, e no final vinham os Exus e as pombagiras fazer a limpeza do espaço físico e dos médiuns, porque uma entidade não vem sozinha, um espírito de luz nunca vem sozinho. No rastro dele vem uma série de pedintes de espíritos sofridos pedindo socorro junto com aquele espírito de luz. Então, no momento que tu faz uma incorporação sozinho em casa, sem uma corrente, sem uma assistência espiritual, sem um ambiente preparado para isso, automaticamente essas entidades que vêm junto com a entidade poderão vampirizar o grupo da tua casa, os teus familiares. Ali não é um ambiente preparado espiritualmente, blindado para esse tipo de atividade. Perfeito, pai. Quanto tempo um médium que está incorporado com uma entidade, com um espírito que bebe, ele pode ficar incorporado? E qual é o risco de, por exemplo, hoje a gente vê os Exus que bebem 1, 2 garrafas de bebida e ficam um longo tempo aí sob o efeito de álcool? Aí nós temos que pensar o seguinte, porque essa coisa da bebida na Umbanda e na Quimbanda não vem de hoje, desde longa data o preto velho bebia o vinho doce sabiá, isso foi por longos anos, eu acho que nem existe mais, não sei se ainda existe. O caboclo Ogum bebia cerveja, os caboclos da linha de Oxóssi bebiam vinho e assim por diante, né? O caboclo, o Exu e a pombagira bebiam cachaça, depois aí a pombagira evoluiu para champanhe, hoje evoluiu para o uísque 12 anos e para cerveja gelada. Tudo bem, mas assim, a mensagem que tem que ficar assim, que álcool e mediunidade são duas coisas que não casam, pelo que eu falei antes. A pessoa, para manter uma incorporação, porque incorporação não é ocupação. Hoje se dá axé de fala para Exu, se dá axé de fala para caboclo, se faz prova para Exu, prova para caboclo e etc. E tal. Isso não existe. A pessoa poderá até queimar a língua, poderá até comer coisas podres e não vomitar, por uma questão de honrar e não passar vergonha. Mas ali está o corpo da pessoa, e alguém me prove o contrário, ali está o corpo da pessoa guardando um certo grau de consciência, nem que seja 1% de consciência mediúnica tem ali. Então a pessoa poderá não gritar de dor porque se queimou com ponto de pólvora na mão para honrar a incorporação, ela poderá engolir alguma coisa ali, um elebó de pimenta viva ali e tal, e não correr uma lágrima no olho para honrar a incorporação, mas que aquilo ali não está fazendo bem para o seu corpo, porque é o corpo físico da pessoa, é diferente de uma ocupação, aquilo ali é uma incorporação, não é uma possessão, tá? Então essa questão do álcool e da mediunidade, o tempo que uma pessoa vai poder se manter mediunizada a partir do momento que ela ingeriu bebida de álcool, é o tempo da sua fisiologia orgânica, é o tempo que o seu organismo vai levar para processar esse álcool e levar esse álcool para o cérebro e a pessoa não estar mais sóbria e não poder mais manter concentração, porque a mediunidade e a incorporação, para se manterem, ela precisa de mente sóbria, mente equilibrada e vontade do médium. Porque essa história da pessoa estar ali, aí nós estamos aqui conversando sobre religião e daqui a pouco a pessoa dá um grito e se incorpora com o caboclo. Mas o meu caboclo me pegou, a minha cabocla me pegou. Mas como assim o caboclo pegou, a cabocla pegou? E a vontade do médium? Isso não é incorporação de espírito de luz. Com que objetivo essa entidade fez isso? Porque nós temos que observar sempre o objetivo ético e moral, o objetivo religioso, fraterno, solidário. Por que a entidade fez isso? Então isso me parece mais... Ou esse médium está num determinado nível de subjugação obsessiva, onde ele não se controla mais, ele é tomado pelo obsessor, pelo mistificador espiritual a qualquer momento, ou ele está com um problema de natureza psiquiátrica, né? E com relação às entidades que bebem, primeiro, bebem por estímulo do médium ou de uma entidade obsessora, de uma entidade viciada que está ali, porque nós sabemos, né, Israel, e as coisas não podem ter mudado em 20, 30 anos, o objetivo do Exu beber cachaça, da pombagira beber cachaça, era justamente para que a evaporação do álcool facilitasse a volatilização das energias negativas. Então, a entidade Exu pombagira usava o álcool ali, era um pouquinho, era
uma colher de sopa, um pouquinho mais, para que através da evaporação do álcool se evaporasse ou volatilizasse as energias negativas, os magnetismos negativos, os fluidos, as vibrações e etc e tal. Uma entidade não bebe por vício. Uma entidade não vem na Terra para beber uísque 12 anos porque ela é viciada, porque ela foi isso ou foi aquilo. Não, ela quer fugir de vício, ela já errou no vício uma vez. Ela vem aqui para trabalhar por fraternidade, por solidariedade, por caridade, para ajudar alguém. Ela não quer mais vícios dos quais ela quer fugir. Mas as pessoas acham que estão agradando a entidade, oferecendo justamente aquilo do que elas querem fugir. E como a grande maioria das pessoas ou está incorporada por um obsessor, ou está incorporada por animismo, ou está em trânsito de mistificação intencional, com raras exceções, é claro, meus irmãos, que tem milhares de médiuns sérios, honestos, que estão incorporados devidamente, com objetivos fraternos e solidários. Eu não estou generalizando, mas existe uma grande parte que está mistificando intencionalmente. E se não estão mistificando intencionalmente, estão com problemas psiquiátricos bem acentuados, né? E que fazem coisas que até os próprios Exus, eu acredito, que duvidam, né? Então a coisa não é tão simples assim. Então o que eu digo, as pessoas perderam o medo da obsessão, perderam o medo do imaterial, perderam o medo dos mortos, né? E por outro lado associam determinados comportamentos, como o excesso de bebida, o excesso disso, o excesso daquilo, como forma de visibilidade, de atestarem alguma coisa, né? Então o que eu te digo, trabalhos que antigamente se fazia com 7 punhados de milho, hoje precisa sacralizar um cabrito. Por quê? Porque a pessoa com 7 grãos de milho, 7 punhados de milho, ela não pode cobrar 20 mil reais. Agora, se ela sacralizar o cabrito, aí já é outra conversa. Então é aquela história que, assim, dentro de uma identidade meio psicopática, se eu apresentar tal situação, eu tenho um peso e uma medida dentro da religião. Agora, se eu apresentar outra situação, eu tenho outra visibilidade, eu tenho outro respeito, eu tenho outra credibilidade, eu sou visto como aquilo que eu idealizei ser. Ou seja, as pessoas se preocupam em parecer ser, e aí elas decoram esse parecer ser para avalizar aquilo que elas estão querendo fazer. Pai, no Batuque pode ter puxado de santo ou desenvolvimento de orixá? Eu tenho visto isso com frequência, Israel. Os irmãos desculpem, inclusive eu faço até um arzinho de riso, porque são coisas inacreditáveis que há uns anos atrás jamais se imaginava que isso fosse acontecer, né? Mas hoje fazem sim desenvolvimento de orixá, e fazem. O puxado de santo não é de agora, né? O puxado de santo, inclusive santos de pessoas, de pais de santos bem conceituados, de mães de santo bem conceituadas, são acostumados a pegar um buquê de flor, a pegar um bolo, a pegar um pé de perfume e puxar o santo dos outros. A gente vê que isso acontece. Inclusive, eu me lembro de uma Oxum, de uma mãe de santo famosíssima em Porto Alegre, que já nos deixou, muito tua conhecida, inclusive, que ficava muito incomodada quando puxavam ela. E o orixá não gosta disso. O orixá é uma divindade, o orixá é uma consciência cósmica, responsável pela organização do planeta. E uma entidade, uma divindade, ela sabe o momento que ela tem que chegar e se ela tem que chegar, né? E eu me lembro em batuques mais antigos que o próprio orixá do dono da casa muitas vezes não chegava no batuque. Chegava quando ele queria, quando ele não queria não chegava, e ninguém questionava, porque a divindade é divindade. Ninguém ousaria questionar por que o senhor ou a senhora chegou ou não chegou, né? Naquela época, que quando tinha 3, 4, 5 santos no mundo era muito, né? Mas as coisas mudaram, né? Então, assim, não pode haver desenvolvimento mediúnico no batuque, porque, como eu disse, o ori de uma pessoa, ele não foi feito para chegar na pessoa, ele foi feito para cuidar da pessoa, ele foi feito para ser uma espécie de para-raio na cabeça da pessoa, para protegê-la de determinadas negatividades, de determinadas circunstâncias, e ampará-la naquilo que for possível. Naquilo que for possível. Não é porque você foi feito no santo que você vai ter toda essa felicidade que as redes sociais pregam. Não é assim. Se fosse assim, o continente africano não era um dos mais pobres do mundo e a religião não tinha chegado no Brasil com os escravizados, né? Então, o orixá, ele é feito para cuidar do filho e não para chegar no filho, diferente do médium de Umbanda, onde o médium bom é o médium incorporar, né? O médium bom de serviço, vamos dizer assim. E da mesma forma, e a questão do puxado, né? É o que eu disse, já vi muito, se faz muito ainda hoje, não se deveria fazer.
orixás verdadeiros, maravilhosos, aí, inclusive pessoas que a gente foi, já assistiu, que eu assisti sendo puxado, ficavam muito constrangidos, inclusive muitas vezes paravam, pediam para o tamboreiro parar e questionavam por que tinham puxado, né? E tal. Então é o que eu digo, são coisas que se mudaram com o tempo, porque as pessoas, os nossos irmãos religiosos, eles perderam o foco e não se preocupam em conhecer aonde termina a Umbanda, aonde começa a Quimbanda, aonde termina a Quimbanda, aonde começa o Batuque e onde termina o Batuque e começa o Candomblé, porque é humanamente impossível a pessoa praticar tudo isso ao mesmo tempo e não se confundir em algum momento, né? Perfeito. Pode existir ocupação consciente no Batuque? Não pode existir ocupação consciente. Se uma pessoa estiver estiver ocupado consciente do Batuque, ela não está incorporada, ela não está ocupada, ela está incorporada. E se ela está incorporada, ela pode estar incorporada com o seu ânimo, com o seu inconsciente, aquilo que a gente falou, uma incorporação anímica, incorporada com a vontade de se incorporar, ou mistificando intencionalmente, né? Porque a manifestação no Batuque, ela toca do Orum para a espiritualidade. Esse Ori que nasceu na cabeça de uma pessoa, que despertou na cabeça de uma pessoa, que acordou na cabeça de uma pessoa pelos rituais, ele chegará ou não chegará. Se o fulano de tal se ocupou uma vez, ele se ocupará sempre que o orixá for invocado. Sempre. Hoje em dia não é assim. Hoje nós conhecemos alguns sacerdotes assim bem conhecidos, nós, que o orixá só chega na sua casa. O orixá só chega em determinadas situações. Antigamente não era assim. Santo que nasceu chegará em todos os rituais, nem que ele chegue, fique minutos, faça a obrigação de porta, tambor, quarto santo e vá embora, mas ele chega, ou ele não chega. Santo que nasceu chegará sempre, santo que não nasceu nunca chegará. Existem as pessoas que se ocupam, existem as pessoas que não se ocupam. Pai Carlos, eu vou tomar a liberdade de citar seu nome. Pai Carlos, um expoente da nossa religião, uma pessoa que eu gosto muito, considero, respeito demais. Pai Carlos não se ocupa, é pai de santo, é sacerdote, é uma pessoa séria, uma pessoa de respeito da religião, ele não se ocupa, né? Provavelmente ele nunca se ocupará. Desculpa estar usando seu nome, pai. Provavelmente ele nunca se ocupará, né? Já aquele que se ocupou uma vez, se ele se ocupou com o seu Ori e ele teve esse fenômeno hipnótico seguido de possessão uma vez, ele se ocupará sempre. Bateu o tambor, tocou sineta, fez invocação, ele irá se ocupar. É obrigação. Tanto que é comum, e tu já deve ter ouvido isso muitas vezes, até porque tu também é novinho de idade, mas antigo na religião, né, Israel? Que vai receber um axé com o orixá, o orixá diz assim: é obrigação, meu filho. Já deve ter ouvido isso, né? Porque quando ele diz que é obrigação, ele sabe que ele tem obrigação com o comportamento ritual, não é que ele orixá, tem uma obrigação com os humanos. Ele tem uma obrigação com o ritual, ele é comprometido com o ritual de dar sua assistência e se mostrar no mundo. Se ele nasceu uma vez, ele tem que chegar sempre. E isso tu podes questionar com qualquer pessoa antiga que vão te confirmar o que eu estou te dizendo. Perfeito, pai. Para encerrar, né, a gente teria muito para falar, mas podemos marcar com certeza, como eu falei, para seguir com esse assunto. O que o médium ele precisa fazer assim para que ele se comporte, o comportamento ele tem que ter na verdade, para que ele esteja de fato uma incorporação daí na Umbanda, né, manifestado de fato com o caboclo, de fato com o preto velho, enfim. Hoje o grande dilema do umbandista é a questão da mediunidade consciente. É comum eu atender aqui pessoas que dizem: pai Moza, mas eu sei tudo que eu estou fazendo, eu giro se eu quiser girar, eu falo se eu quiser falar, eu estalo o dedo se eu quiser estalar, senão eu não faço. Porque a pessoa está incorporada de forma consciente, muitas vezes por inspiração, não é nem mecânico. Então se cria aquilo assim: mas será que eu estou fingindo? Será que eu estou mistificando? Porque por incrível que pareça, nesse universo com todos esses dilemas morais e éticos que a gente vive hoje, ainda tem pessoas muito honestas e muito sérias e com muita vergonha na cara, né? E as pessoas têm medo de estar fingindo, elas têm medo de estar mistificando. Então o que eu sempre digo é o seguinte: quando uma pessoa sai da sua casa com a melhor boa intenção de ir para um terreiro, passar horas ali,
dedicados a beneficiar alguém, a se comprometer com um trabalho espiritual, a participar de uma corrente, doar sua energia, doar sua vibração mental, doar o seu tônus energético, e ela faz isso com boa vontade, ela faz isso com fé, com amor, e ela tem um princípio ético e moral bem estabelecido, de que ela não está ali com a intenção de fingir, de se envaidecer, de alimentar o seu orgulho, a sua vaidade, etc. e tal, ela está sim envolvida por uma força do bem. E aí é aquela coisa, se alguém lhe fizer uma pergunta e ela não souber o que responder, ela diz, olha, eu não tenho condições de responder isso, vai perguntar para o chefe do terreiro. É uma maneira de resolver o problema, né? Porque o médium, num determinado grau de evolução de desenvolvimento, a entidade nem sempre está ainda capacitada a transmitir telepaticamente para o médium, e ele talvez não esteja capacitado para receber telepaticamente da entidade comunicante essa informação. Então, ali parece que é mais digno se indicar para tirar uma consulta com o chefe do terreiro, com o cacique do terreiro, que talvez esteja mais preparado para isso, né? Mas a palavra-chave ali tem que ser ética. A pessoa tem que estar com a sua consciência tranquila de que ela está ali sem nenhuma intenção de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de visibilidade. Ela está ali integrada com o trabalho fraterno, que é uma das diretrizes da Umbanda, para praticar a caridade sem nenhuma ostentação do próprio ego, né? Perfeito, pai. O senhor se mostrou na nosso bate-papo, né? Nem vou chamar de entrevista, no nosso esclarecimento aqui hoje, muito esclarecido sobre aquilo que o senhor acredita, que o senhor professa, né? E o pai Mozart por ele mesmo, quem ele é? Olha, Israel, eu entendo que eu sou uma pessoa que eu nasci para a religião. Eu não sei como é não ser de uma religião. Eu nasci numa família católica, praticante, daqueles que iam na missa de manhã e de noite, e realmente rezava o terço às 6 horas da tarde. Essa imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era da minha avó, nasceu no dia de Nossa Senhora da Conceição, então se rezava o terço para Nossa Senhora às 6 horas da tarde. Família católica praticante, até que eu comecei lá com 5, 6 anos de idade a ter esses transes mediúnicos e aquela coisa toda, e aí fui levado para a Umbanda, né? Depois fui levado para a Nação, e depois fiquei muitos anos na casa do meu pai de santo, pai Adão de Ogum, a minha descendência. Sou filho de pai Adão de Ogum Anira, neto da mãe Sara de Nansã, bisneto da mãe Tinância de Oxalá e tataraneto da avó Emília de Oialadjá, que foi quem trouxe a descendência do Oió, né? Então, assim, eu não sei como é não ser de uma religião. Primeiro eu fui católico, depois eu tive essa passagem breve na Umbanda e depois eu tive esse ingresso na Nação, e a Nação se abriu, como eu digo, eu acho que a mãe Manjá já tinha preparado esse caminho, porque eu nunca pensei que eu fosse ser pai de santo. Eu imaginava me aprontar com o passar do tempo, não me aprontei de um ano para o outro, demorei muito tempo, e nunca pensei em ser pai de santo. Eu pensava em me aprontar, ter os meus orixás na casa do meu pai de santo, praticar ali, até porque sempre gostei muito da religião e tal, mas a coisa foi se abrindo de uma forma que chegou um momento que eu não tive mais como me desvencilhar daquilo, e a minha vida hoje é religião. Então hoje eu vivo para a religião. A minha formação em comunicação social, jornalismo, todo mundo sabe disso. Trabalhei por 26 anos, eu escrevi colunas para todos, só não escrevi para a revista Kizomba porque não deu tempo, fizesse poucas edições, né? Mas todos os jornais e revistas dirigidos ao público afro-umbandista do Rio Grande do Sul, inclusive algumas da Argentina e do Uruguai, eu escrevi durante 26 anos. Agora eu parei porque hoje em dia, com essa coisa das redes sociais, todo mundo escreve aquela coisa toda e tal, mas assim, é o que eu digo, quem tem 26 anos hoje sempre foi da religião, pelo menos já ouviu falar no meu nome, né? E depois, com esse envolvimento que a gente teve com a Afrobras, com a Afrobras, agora com a confraria do Oió, e todas essas palestras e oficinas e essas atividades culturais que eu estou sempre participando, então eu não sei como é que é não ser de religião, né? Então a minha vida hoje é 24 horas por dia religião. Eu costumo dizer assim, ó, eu não me pertenço mais há muito tempo, eu não me pertenço mais. Eu pertenço para a religião, e até porque eu digo, né, Israel, quando a gente é um sacerdote, um pai, uma mãe de santo, eu não entendo que é só eu não me pertenço, não. Todo pai de santo, toda mãe de santo não se pertence 100%, porque ele tem que ter aquele momento que ele tem que se dedicar, e isso são atividades praticamente diárias dentro de uma casa de batuque,
a gente tem atividades diárias, né? Mas a parte essa questão das atividades rituais, nós temos a questão do decoro. Eu não me permito determinados comportamentos porque eu tenho que ser exemplo lá fora do que eu prego aqui dentro. Eu não posso falar num seminário, numa palestra, numa oficina cultural, isso ou aquilo, e daqui a pouco eu estar pregando, tendo um comportamento que condena ao meu cargo sacerdotal como representante da religião, né? Isso é mais ou menos como a gente vê sacerdotes pedófilos, pastores pedófilos que estão envolvidos em corrupções e etc. E tal. E isso de alguma forma desprestigia o todo da religião. Então, o que eu te digo, quando a gente se torna sacerdote, a gente não se manda mais, porque aí quem manda na vida da gente é o orixá, e por outro lado, essa coisa do pertencimento individual não é mais assim, a gente tem que estar comprometido com a causa, pelo menos é o que eu entendo, né? E por outro lado, é assim, né? Até por ser filho de Iemanjá, eu sou uma pessoa muito conservadora, eu sou uma pessoa muito disciplinada, eu sou muito metódico, eu sou uma pessoa muito difícil de lidar. Eu sou uma pessoa muito difícil de lidar, porque comigo tem que ser tudo muito certinho, tudo muito direitinho, é o que eu sempre digo, eu tenho muito amor pela religião, muito amor pelos orixás, então eu idealizei que todo mundo ama e sente como eu sinto. É claro que ninguém é igual ao outro, né? Mas eu gostaria que fosse, talvez por ser filho de Iemanjá e ser conservador, eu gostaria que fosse, mas não são, e a gente sofre revés, sofre decepções, sofre ingratidões, sofre uma série de coisas, mas isso é do ser humano, a gente está aqui para passar por tudo isso, porque é tudo isso que nos amadurece, né? Perfeito, pai. Obrigado por ter nos recebido aqui hoje, né? Vem chegando o ano de Iemanjá, que seja um ano de muito axé para o Senhor, para todos nós, né? E voltaremos aqui com certeza para usufruir mais do seu conhecimento. Será um prazer, né? Seja a primeira de muitas vezes. Não se iludam, meus irmãos, com o ano da Mãe Iemanjá. Não se esqueçam que a Mãe Iemanjá vem junto com o Pai Barajelu, vem junto com o Pai Odé, com a Mãe Otim, vem junto com o Nanã. Não se iludam com o ano de Mãe Iemanjá, que a Mãe Iemanjá vai resolver todos os problemas no ano dela. Não se iludam, não vai ser tão fácil assim, viu? Vamos fazer ebó, vamos presentear a mãe, vamos pedir misericórdia aos nossos oris, aos nossos anjos de guarda, porque o ano ainda vai nos exigir um pouco de paciência, um pouco de disciplina, um pouco de maturidade para nós lidarmos bem com os próximos acontecimentos que vêm por aí. Que Mãe Iemanjá abençoe a todos que, com a sua paciência, nos ouviram, nos assistiram até agora. Espero não ter decepcionado ninguém nas colocações que eu fiz. Espero não ter agredido ninguém com as colocações que eu fiz. A intenção não é essa, a intenção é sempre colaborar para que as nossas religiões afro, bandistas e afins de todas as roupagens sejam vistas com as suas características e com a sua identidade ética e moral, que é o que está se perdendo dia a dia. Bom axé, que a Mãe Iemanjá e todos os orixás nos abençoe sempre. Feito o Shell, e até o próximo Kizomba.